Tudo bem? Aqui é o professor Leandro, né? E a gente vai para a nossa oitava aula de gases, no caso seria a nossa penúltima aula, né? Então a gente vai começar a falar hoje sobre lei dos gases ideais, tá? Então essa aula vai meio que juntar o conhecimento do que vocês já aprenderam em aulas anteriores, tá? E vai expressar a lei dos gases ideais de uma forma diferente do que a gente estava vendo, mas é a convergência, né, dos valores lá aliás, dos valores não, do que a gente aprendeu lá na lei de Boyle, Charles e Lussac, tá? E depois na lei dos gases combinados, tá? Então vamos começar nossa aula aqui, tá? Onde eu vou fazer um raciocínio matemático, tá? A gente tinha através de Boyle, né? Boyle nos trouxe o seguinte, eu vou falar de relações entre volume, tá? Então Boyle nos trouxe que o volume é proporcional, é inversamente proporcional à pressão, tá? Então quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, tá? E aí a gente tem a lei de Charles, tá? Charles. Na lei de Charles, a gente tem que o volume é proporcional à temperatura. Então, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Tá? E aí a gente tem também o princípio de Avogadro, Avogadro, né? Avogadro, tá? E o que diz o princípio? Ficou meio feio aqui, né? Vamos reformular aqui, tá? O que diz o princípio de Avogadro? O princípio de Avogadro diz que o volume é proporcional ao número de mols. Então, quanto mais gás eu tiver, maior o volume. Todas essas relações pareceram muito lógicas para a gente, né? A gente pode pegar isso aí e converter ali juntar todos eles e converter numa proporcionalidade, né? Então a gente vai fazer o seguinte: volume é igual a, vamos pegar minha colinha aqui, tá? Igual a N vezes 1 sobre P vezes T. Tá? A gente está juntando todo mundo aqui, né? Tá? Desculpa, aqui tem que mudar um pouquinho. Tá? E a gente tem aqui a nossa relação. Tá? O volume é proporcional a N, inversamente proporcional à pressão e proporcional à temperatura. Então, proporcional ao número de mols de gases, inversamente proporcional à pressão e proporcional à temperatura. Tá? A gente pode transformar isso numa igualdade se a gente multiplicar o lado direito da equação por uma constante. Tá? Só que dessa vez eu não vou escrever constante, porque essa constante é conhecida por nós por R, ou seja, a constante universal dos gases. Tá? Então, R, vamos colocar do jeito que aparece mais nas fórmulas, quando vocês verem, né? N, R, T sobre P. Tá? E isso transforma essa proporcionalidade numa igualdade. Tá? E aí eu digo mais, R é uma constante, tá? E essa constante, como toda constante, né, ela deve valer um valor. Né? Então R ela pode ser expresso por 8,31, e aí tem unidades aqui que vocês podem expor ela, que é Newton vezes metro vezes mol na menos 1, né? Dividido por mol dividido por mol vezes Kelvin na menos 1. Tá? Então, Newton vezes metro, tá, é a unidade de trabalho. Então, eventualmente, vocês vão ver 8,31 Joule vezes mol na menos 1 vezes Kelvin na menos 1. A gente também pode querer exibir, com frequência a gente usa quilopascal e decímetro cúbico como unidade. Então a gente pode exibir também como 8,31 kPa, kPa vezes decímetro cúbico vezes mol
menos 1 vezes Kelvin na menos 1. Tá? Então aqui eu estou apresentando para vocês a relação entre o volume e as três proporcionalidades que a gente estudou anteriormente, tá? A constante, tá? E a constante que normalmente é apresentada dessa maneira aqui, tá? Por quê? Lembra lá, se vocês lembrarem, né, eu falei da CNTP, tá? E a CNTP me dizem o quê? Me dizem que a temperatura na CNTP é 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin. Tá? A gente também sabe que na CNTP a gente tem a pressão de 1 atm, e 1 atm é 101.325 325 PA, certo? Pascal. E eu falei para vocês uma aula atrás ou duas, que o volume de 1 mol, né? Para 1 mol, eu tenho um volume de V é igual a 22,4 litros, que é igual a decímetro cúbico. Tá? Quando a gente lança isso aqui nessa fórmula aqui, vocês vão achar esse R aqui, entendeu? Então, através disso é que saiu a constante dos gases. Então, se a gente pegar V e substituir por 22,4, N e substituir por 1, P e substituir por 101.325 e T por 273, vai nos sobrar só N, e o resultado de N vai ser isso aqui. Eu estou mostrando aqui as diversas unidades, tá? Que a gente pode expor ainda no 8,31. Entretanto, se a gente calcular as coisas de uma forma a utilizar quilopascal e decímetro, ATM e decímetro cúbico, tá? A gente vai chegar numa constante que vai ser igual a 0,082 8206 está meio feia a minha letra aqui, mas vai ficar assim, tá, gente? ATM vezes decímetro cúbico vezes mol na menos 1 vezes Kelvin na menos 1, tá? Então isso aqui é uma outra unidade quando a gente entra com ATM na pressão, tá? Então, dito isso, a gente vai ir para uma coisa mais prática, que é resolver os exercícios efetivamente, tá? Então eu vou fazer um corte aqui e a gente vem para a solução dos exercícios. Então no slide agora, aqui o que a gente viu? Viu as proporcionalidades importantes aqui da lei de Boyle, Charles e Avogadro, né? E aí eu mostrei como transformar essa proporcionalidade numa equação de fato, numa igualdade, né? Eu falei para vocês do R, né, que transforma essa proporcionalidade na igualdade. E agora eu vou mostrei também unidades possíveis para esse R, mostrei de onde sai esse cálculo desse R, e agora eu vou mostrar para vocês como resolver os exercícios. Mas por fim aqui, eu só quero falar que normalmente vocês enxergam essa fórmula e vão enxergar essa fórmula, vão usar essa fórmula da seguinte maneira: a gente vai passar esse P que está dividindo para cá, multiplicando, e a gente vai ter PV igual a NRT, tá? Essa é a maneira mais habitual de usar essa fórmula, tá? E aí a gente vai ver agora aqui, mais para frente, como fazer os cálculos a partir de exercícios, tá bom? Então, até o próximo slide. Bom, pessoal, vamos então para o primeiro exercício, né? São dois exercícios hoje, tá? Então, o primeiro exercício pergunta: que volume ocuparão 25 gramas de O2 a 20 graus Celsius e uma pressão de 89 kPa. Então, a gente vai colocar aqui na nossa fórmula PV igual a nRT, tá? E a gente vai ter aqui pressão, vamos pensar nas variáveis aqui. Então, a gente tem a pressão, ele já diz, 89 kPa. Tá? A gente tem também o volume, a gente quer saber, né? Então o volume a gente quer saber, e a gente tem N é dado pelo quê? Pela essa massa aqui. Então essa massa, ó, acho que
todos vocês lembram que N é igual a massa sobre a massa molar. Tá? No caso do oxigênio, O2, a massa de um oxigênio, de 1 mol de oxigênio, é 16 gramas por mol. Só que a gente tem aqui uma molécula de O2, que tem dois átomos de oxigênio. Então a massa vai ficar sendo 32 grama mol, dividido aqui por as 25 gramas. Tá? Então a massa dividido por massa molar. E aí a gente vai chegar num valor de 0,781 mol. Tá? Então a gente coloca N aqui, 0,781 mol. Né? E aí a gente vai chegar no R. Né? O R, como a gente tem aqui quilopascal, né? E a gente provavelmente vai achar o V em decímetro cúbico, então a gente pode botar 8,314 quilopascal vezes decímetro cúbico vezes mol na menos 1 vezes Kelvin na menos 1. Tá? E aí a gente vai ter o T, temperatura 20 graus, mais 273, temperatura igual a 293 Kelvin, né? 293 Kelvin, T 293 Kelvin. Identificamos todo mundo que tinha na equação, é hora de resolver. Então a gente vai colocar aqui pressão 89 kPa. Isso aqui vai ser igual a 1 mol, não, 0,781 mol, 781 mol, vezes R, 8,314 kPa, vezes decímetro cúbico, vezes mol na menos 1, vezes Kelvin na menos 1. Vezes, eu vou botar esse cara aqui embaixo, mas ele era para estar aqui do lado, tá? 293 Kelvin. Tá? Quando Kelvin multiplica Kelvin na menos 1, eles cortam, né? Porque Kelvin na menos 1 é Kelvin 1 sobre Kelvin, né? E quando mol multiplica mol na menos 1, eles também cortam. Então a gente consegue cortar essas unidades aqui, né? Então a gente vai ter o quê? Desculpa, eu esqueci de multiplicar aqui, né? Esse cara aqui vezes V, né? PV, tá? Então a gente vai isolar o V, passando esse aqui que está multiplicando para cá, dividindo. E a gente vai chegar no seguinte, V igual a 0,781 vezes, eu vou passar esse 293 aqui para frente, 293 vezes 8,314, e aí quilopascal vezes decímetro cúbico, dividido, vamos ver se sai reto aqui, não sai muito reto o meu símbolo de fração, mas vai dar, tá? Dividido por 89 quilopascal, tá? A gente tem quilopascal embaixo e tem em cima, então a gente corta eles e aí resolve essa fração aqui e a solução vai dar o que? 21,4 decímetros cúbicos. Tá? Esse é o resultado do nosso primeiro exercício. Então, metodologia de resolução desse tipo de exercício, a gente vai pegar sempre, identificar os caras que entram na fórmula. Né? Primeiro, tem que identificar se realmente a fórmula é passível de ser utilizada. Né? Mas aí, vocês vão ter que ir exercitando isso durante os exercícios da lista. Né? Então, a gente vai dar uma olhada na fórmula e tentar identificar cada um dos valores. Lembrando que nem sempre o exercício vai nos entregar o N, o número de mols. Inclusive, o próximo exemplo também não vai ter entregue de presente o N. Tá? Então, assim que é feito. Tá? Então, ou não sei, no próximo exercício vamos dar uma olhada, eu não tenho certeza. Acho que o N talvez seja entregue. O que ele vai querer saber é a massa molar do gás. Tá? Mas aí identifica as variáveis, né? O que fica fixo e qual que é o que a gente quer descobrir e coloca na fórmula e simples
assim é resolvido. Tá? Então vamos para o próximo exercício para finalizar a nossa aula. Então, pessoal, vamos para o nosso último exercício, né, da aula de hoje. Então, um estudante coletou gás natural de uma tubulação de gás de laboratório. Tá? Esse gás que ele coletou estava a 25 graus Celsius. Aí, em um frasco, ele utilizou um frasco de 250 centímetros cúbicos. Então, aqui ele já deu a temperatura e o volume. Tá? Até que a pressão do gás fosse 73,5 kPa. Então, ele deu pressão, volume e temperatura, né? Então, aí ele determinou então que a amostra do gás deu uma massa, né? A amostra do gás pesava 0,118, tá? E a temperatura era de 25 graus. Essa temperatura pesava 0,118, tá? A partir destes dados, tá? A massa molar do gás. Qual que é a massa molar do gás? Tá? Então, vamos para o cálculo como fazer o nosso cálculo aqui. Tá? Então, a gente tem uma situação onde, de novo, a gente vai utilizar P vezes V igual a N vezes R vezes T. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, a gente tem o volume, né? Então, a gente tem aqui que é V. Né? A gente tem aqui P e a gente tem também a temperatura. Tá? A gente sabe R também, então a gente sabe 4 de uma equação de 5 itens. Tá? Depois a gente vai usar essa massa aqui, tá? Vocês já vão entender como. Tá? Então vamos lá, vamos calcular aqui. Eu não vou fazer aquele quadrinho lá que eu fiz, identificando cada uma das variáveis, né? Porque senão não vai caber, o exercício é grande aqui, né? O texto do exercício aí não vai caber aqui na nossa tela, tá? E vocês organizem na hora de realizar os exercícios da maneira que vocês acham melhor, tá? Então a pressão 73, tá feia a minha letra hoje, 73,5 kPa vezes o volume. O volume, eu vou colocar, o volume é 250 centímetros cúbicos. E a gente sabe que 1 decímetro cúbico vale 1000 centímetros cúbicos. E isso aqui vai ficar igual a 0,250 decímetro cúbico. Por quê? Porque o centímetro cúbico vai cortar com centímetro cúbico aqui, tá? Agora, para ajudar, uma mosca veio aqui me atrapalhar hoje. Tá? 0,250 decímetro cúbico é igual a N, que é o que eu vou querer saber, vezes E, 8,314 quilopascal. Quilopascal vezes decímetro cúbico vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1 vezes, tá, a nossa temperatura, 298 Kelvin. Lembrando, né, 25 mais 273, 25 graus mais 273, a gente converte para Kelvin. Tá? Resultado, vamos achar N, né? Então, N, de cara que a gente já sabe que multiplicar Kelvin por Kelvin a menos 1, a gente vai cortar. Tá? Então, vamos achar N, e aí o que eu vou fazer? Eu vou passar esses caras para o outro lado dividindo. Tá? Então, eu vou ficar aqui com 73,5 kPa vezes 0,250 decímetro cúbico. O cabelo está todo arrepiado aqui, mas vai assim mesmo. Tá? Decímetro cúbico, tá? dividido por 8,314 kPa vezes decímetro cúbico vezes mol na menos 1, tá? Vezes 298. Tá? A gente vai achar um N, que a gente vai cortar o kPa pelo kPa,
o decímetro cúbico pelo decímetro cúbico, e aí aqui vai ficar 1 sobre mol na menos 1. Mol na menos 1 ele passa para cima, né? Porque vai ficar, o mol na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre mol, e 1 dividido por 1 sobre mol é igual a, tu mantém o primeiro e inverte o segundo, né? Vai ficar igual a mol, tá? E aí, vamos resolver isso aqui. A gente vai chegar, deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? A gente vai chegar em alguma coisa do tipo, cadê o resultado aqui? 0,0742 mol, tá? Esse vai ser o resultado disso aqui, tá? E aí o que a gente vai chegar para finalizar o exercício? A gente sabe que N é igual a M sobre M barra, e o que a gente quer saber é a massa molar, que é o M barra, né? Então a gente vai ter uma situação onde a gente vai ter o seguinte: 0,00742 mol vai ser igual a 0,118 gramas pela M barra. Esse cara aqui que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. E esse cara aqui, que vai ficar multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Tá? Eu só vou pular um passo aqui para caber. Tá? Então, a gente vai ter 0,118 gramas dividido por 0,00742 mol. E isso vai dar igual a 15,9 grama por mol, tá? Esse 15,9 grama por mol dá mais ou menos a massa molar do CH4. Tá? Então, esse gás aqui que ele estava coletando provavelmente é CH4, tá? Então, aqui a gente tem mais um método de resolução. E na lista, talvez, ali vocês vão ver soluções, exercícios um pouco diversificados, tá? Que não vão ser só para achar N ou alguma coisa relacionada a N. Mas hoje eu quis apresentar esses aqui, que apresentam alguma complexidade para vocês se habituarem, e os outros normalmente serão de complexidade menor, quando a gente tem que achar um T, ou um P, ou um V. Tá? É muito mais simples do que achar ali detalhes sobre o E. Então eu resolvi o mais complexo para que vocês fiquem mais tranquilos e tenham onde se basear para resolver os mais simples e também os mais complexos. Tá? Então vamos finalizar a nossa aula por hoje, tá? Que foi uma aula um pouquinho mais longa por causa dos dois exercícios. Tá? Então agradeço de todos a atenção. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.